Quem que é o primeiro? Primeiro grande expediente, primeira vereadora inscrita, Tatiane Frisso, na tribuna. É o próximo. Te agiliza aí, cara. Agradecendo a presença Idair Mosquen, da direção da Festa da Uva. Obrigado, Idair Mosquen. Não, Moscão. Eu vou tirar ele assim. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham de casa, através das redes sociais. Bom, eu quero iniciar minha fala mostrando um vídeo que vai retomar um pouquinho do que eu vou falar em seguida. No seu bairro ou na sua cidade? Você já parou para pensar quantos autistas moram na sua rua? No seu prédio, no seu bairro ou na sua cidade? Para fazer políticas públicas é preciso informação. Por isso, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIPTEA, vai ajudar na construção de projetos, além de garantir os direitos dos autistas. Se você conhece algum pai, mãe ou responsável por algum autista, compartilhe a importância da carteirinha. Eles podem solicitar mais informações por meio do telefone 54 32 18 1600 ou pelo site camaracaxias.rs.gov.br. A carteirinha é de graça. Te abraça nessa ideia. Faça CIPTEA. Realização Câmara Municipal de Caxias do Sul. Apoio FADERS. Você já parou para pensar quantos autistas... Hoje eu quero usar esse espaço, né, de grande expediente para apresentar aqui para os vereadores e também nós, enquanto frente parlamentar, estamos divulgando esses dados que são tão importantes para que a gente possa fazer políticas públicas assertivas. De junho de 2021 a janeiro de 2023, esses são os dados que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje, dados da CIPTEA. Então, falar, né, sobre nós, a Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas, uma frente que iniciou com 5 vereadores, né, e dobrou de tamanho. Atualmente eu estou presidente desta frente parlamentar, mas integram ainda o vereador Omir Cadori, Elisandro Fiuza, Alexandre Bortoluz, Marisol Santos, Rafael Bueno, que entrou agora há pouco tempo, Lucas Dil, Adriano Bressan, Lucas Carenhato e Rose Frigeri, né? Acredito que seja uma das frentes mais numerosas aqui da nossa casa. E fico muito feliz de ver esse engajamento, né, que a gente, de fato, conseguiu algo que era o objetivo da frente parlamentar, de trazer mais pessoas para esse debate e qualificar ainda mais. Então, aqui a gente tem uma foto que mostra, né, toda a campanha, todo o engajamento que nós tivemos com relação à CIPTEA, porque quando um grupo de mães me procurou lá atrás, em 2019 ainda, né, pedindo ajuda, olha, Tati, a gente precisa falar sobre autismo, a gente precisa, né, de políticas públicas de atenção. À época eu disse, mas quantos autistas nós temos em Caxias do Sul? A gente não tinha números, não tinha dados, né? E através, então, da confecção desta carteirinha, que é totalmente gratuita, né? Ela é fácil de fazer através do site da FADERS, mas também se alguém tiver qualquer dificuldade com a internet ou com o preenchimento das informações que são solicitadas pelo site, a Frente Parlamentar também faz esse trabalho, né, de agendar e auxiliar na confecção da carteirinha. Então, vamos lá. Falar um pouquinho do perfil dos autistas em Caxias do Sul. 78,71% são do sexo masculino, enquanto 21,29% são do sexo feminino. Por isso que a cor também, né, do autismo, ela é azul, porque a grande maioria dos casos de autismo se concentra em meninos. Hoje, a faixa etária mais representativa entre casos de autismo em Caxias do Sul é de 0,2 a 3 anos, com um percentual de 25,67%. A grande maioria, mais de 90% dos casos, envolvem menores de 18 anos. E destes indivíduos analisados, 64% possuem planos privados de assistência à saúde.
Além do autismo, alguns deles, né, 17,87%, apresentam outra deficiência conjunta. A maioria dos casos recebeu o diagnóstico entre os 2 e 3 anos de idade. Isso é algo bem importante e também me chamou a atenção, porque quando a gente fala da importância do diagnóstico precoce, a gente olha países como os Estados Unidos, por exemplo, que o diagnóstico precoce para eles é até 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. E aqui no Brasil a gente ainda está um pouquinho atrasado com o diagnóstico, sendo que a maioria tem esse laudo fechado por volta de 2 a 3 anos de idade. 14,64% dos casos têm renda de até 1/4 de salário mínimo e 27,95% possuem de 1/4 até meio salário mínimo. 78, esse é um dado muito importante também, gente. 78,52% das crianças com TEA frequentam a escola, mas nós temos mais de 20% que não estão matriculadas em nenhuma instituição. E isso nos preocupa bastante, porque é um direito, né, destas crianças estarem frequentando espaços de educação. E por que isso não está acontecendo, né? Então, também nos faz... levanta alguns questionamentos que são importantes para que a gente possa compreender, buscar mais informações e buscar, com o passar dos anos, né, reduzir essa quantidade de crianças não matriculadas. Quase a metade dos casos estão registrados no cadastro único, mas apenas 15,78% dos casos recebem o benefício de prestação continuada, né? Isso também demonstra que, por vezes, essas famílias acabam não tendo acesso aos direitos que a política da pessoa com deficiência dá, né, de suporte para essas famílias. 94,11% recebe atendimento clínico, se for possível, especializado, físio, fono, psicopedagogia, psiquiatria, terapia ocupacional. E, atualmente, Caxias do Sul possui um total de 858 carteirinhas emitidas, sendo que, quando a Frente Parlamentar iniciou esse trabalho, né, de divulgação das carteirinhas, e a gente fez um movimento enorme, né, nós fomos para... dentro da sala de aula, a gente teve reuniões com a Secretaria de Educação, disponibilizou cartazes para as escolas, a gente foi nas unidades básicas de saúde, levamos esses cartazes à Câmara, e aqui a gente precisa agradecer, né, à época, a nossa presidente, vereadora Denise, abraçou também a campanha, a gente fez uma ação muito bacana em parceria com a Visat, através do Bus Door. Então, esses ônibus circularam com essa campanha, né, da CIPTEA, com o QR Code, para que qualquer pessoa pudesse fotografar o QR Code e já entrar no site da FADERS para ter toda a informação. Então, Caxias do Sul saiu de 77 carteirinhas para mais de 800 carteirinhas. E isso eu tenho certeza que se deve a essa mobilização que nós fizemos e que estamos, né, continuamos incentivando. E a gente tem certeza que esse número ainda não é o dado real. Eu tenho absoluta convicção de que Caxias do Sul tem muito mais pessoas com transtorno do espectro autista, né? Certamente ali em torno de 2, 3 mil pessoas. E a gente precisa continuar fomentando, porque, novamente, aqui é importante salientar, se nós não tivermos dados, fica muito difícil fazer política pública mais assertiva. E a gente, graças a Deus, né, Caxias caminhou muito na questão, a gente lutou muito para que Caxias tivesse um centro de referência, né, um centro especializado de atendimento. Hoje nós temos este centro, ele atende crianças de 1 a 8 anos, mais de 80 famílias já estão em atendimento, e a gente sabe que tem uma lista de espera, né, e o governo do estado também tem o programa Até Acolhe, que é um braço e que vem fazendo estes atendimentos que são tão importantes. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Tati. Primeiro, parabenizar, já fiz isso uma vez, mas vou fazer novamente. Acho que o tema do autismo na nossa cidade, na sociedade de uma forma geral, ainda é um tema relativamente novo. A ciência está produzindo muitas coisas, muitos estudos sobre, né, o diagnóstico, o tratamento, mas estamos engatinhando em Caxias. Mas fruto dessa luta
protagonizada pela Câmara de Vereadores. Nós, quando foi apresentado isso na frente, né, vereadora, se quem está lá não puder voltar um pouquinho na apresentação, nos dados referentes aos alunos das escolas, né, aos 20% que a vereadora se referiu aí, que estão fora da escola, né? Eu acho que esse é um número emblemático. Uma declaração de líder para a bancada do PSDB, presidente. Segue a declaração de líder. Esse é um número emblemático que nós temos. Numa cidade com sistema municipal que tem cuidador, com todos os limites, né? Mas nós precisamos avançar e avançar muito nesse sentido, pensando quem são esses estudantes, né? E eu sou parceiro, falei agora informalmente para a vereadora Tati, semana que vem tem umas agendas em Brasília e queria publicamente fazer esse convite, vereadora, para a senhora, como presidente da frente. Nós estamos tentando uma agenda no Ministério da Educação, em face de formação dos professores, no Ministério dos Direitos Humanos. Depois quero conversar com a senhora, mas acho que seria oportuno, sendo a senhora presidente da frente, por mais que seja um tema da educação, e eu me disponibilizei de nós tentarmos juntarmos essa agenda, se a senhora tiver disponibilidade, tá para fechar essa agenda quarta ou quinta da semana que vem, mas depois a gente conversa, une esforços para, se possível, fazer essa agenda conjuntamente. Obrigado, vereador. Muito obrigada. Vereador Lucas, sem dúvida, né? Quando a frente foi criada, o principal objetivo dela realmente era o foco na saúde, nos atendimentos, né? A gente sabe que quem tem transtorno do espectro autista, ele vai precisar de suporte de atendimento ao longo de toda a sua vida. E é claro, quanto antes começa esse atendimento, e por isso é tão importante o diagnóstico precoce, mais estímulo ele tem, maior autonomia e qualidade de vida, né? Então, a gente vê muitos autistas que são funcionais, que estão trabalhando, que estão estudando, né? Porque começaram cedo também essa estimulação e, claro, né, autismo ele tem todo um espectro, então depende muito do grau em que ele se encontra também com relação à sua evolução. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora. Queria lhe cumprimentar pelo trabalho que vem fazendo frente a esta frente parlamentar e dizer que muito me orgulha também fazer parte e ajudar nesse sentido. Mas muito importante essa questão do mapeamento, né? Que não se tinha, né? Quando se começa a trabalhar, dizer, tá, mas quantos autistas tem? Como que é? Enfim, todos os percentuais. Então, isso é muito importante para a gente divulgar também para a sociedade, mostrar, né, para a gente poder ter essa visão do que nós estamos tratando realmente. E todo o conhecimento. Isso também é muito exigido de quem, das mães, dos pais, de filhos autistas, né? Dizer, ó, que o pessoal que está lá precisa se apropriar desse conteúdo e saber o que está falando realmente para poder ter um atendimento mais qualificado à população. Mas parabéns por todo o trabalho realizado. Obrigado. Muito obrigada, vereador. E é isso, né? Essa soma de esforços em prol desta causa. A gente tem diversos projetos de lei aqui também aprovados por esta casa, por unanimidade. Muito me alegra, né? Em primeira discussão já veio o Capacitea, que é um programa desenvolvido justamente para que a gente possa capacitar comércios, serviços para o atendimento, porque, gente, dados atualizados demonstram que hoje, a cada 36 nascimentos, uma criança está dentro desse espectro autista. Então, a gente precisa aprender, né, a conviver, a respeitar, a estimular, incentivar essas pessoas, porque é inaceitável, né? Inaceitável que, por vezes, as pessoas sejam discriminadas, passem situações constrangedoras por conta, né, de um filho, um irmão, uma pessoa com deficiência. Esse tipo de coisa a gente não pode mais aceitar. A parte, vereador. Seu à parte, vereador Cadore. Vereadora Tatiane, o autismo ele não era, infelizmente, abordado em Caxias do Sul. E com a criação da frente, liderada pela senhora como presidente, e todos os vereadores que participam, e eu tenho o privilégio de participar, foi despertado e está sendo apresentado esses dados importantíssimos. Hoje, são 858 carteirinhas, a verificação de que 20 e poucos % não têm acesso à escola, não são matriculados, um número reduzido de crianças que têm acompanhamento permanente. Então, poucas frentes deram resultados tão práticos e importantes como esta frente deu. Então, parabéns a todos e que esse trabalho continue, porque essas pessoas que têm essa deficiência, que têm esse transtorno, precisam, e especialmente as famílias,
precisam do apoio porque elas ficam permanentemente envolvidas. Parabéns. Muito obrigada, vereador Cadore. Seu à parte, vereadora Marisol. Vereadora Tatiane, só para reforçar o que os colegas já falaram, e acho essencial esse trabalho ter partido aqui da casa de uma forma tão efetiva, né? Já falei sobre isso várias vezes. Eu lembro muito das nossas primeiras conversas, logo que a gente assumiu sobre isso, né? Que essa é uma pauta que a gente tem, como várias outras, né, vereadora Tati, parecidas, né? Porque pensamos parecido em muitas coisas, que bom. Já lhe disse do meu orgulho de lhe ter como colega de bancada. E a gente discutia isso e querendo brigar, a gente precisa ter uma carteirinha. E aí fomos até a nossa coordenadoria de acessibilidade, fomos ver na prefeitura qual era a possibilidade de ter uma carteirinha municipal. Quando nós descobrimos através da FADERS que já existia esse movimento, então a gente obviamente se engajou, aquela campanha linda, e quero aqui parabenizar o assessor da nossa frente parlamentar, que é o Douglas Barreto, aquela campanha que ficou linda e que foi construída com muita gente envolvida, mexendo no texto, alterando uma palavrinha, repensando alguma coisa, e com a direção dele. E aí todo esse trabalho, essa caminhada para que fosse para os ônibus, para que a gente conseguisse levar efetivamente para os lugares, compartilhando nas redes sociais, um caminho tão importante e que a gente vê agora resultados efetivos, né? Eu nunca vou cansar de dizer, a gente tinha 70 e poucas carteirinhas, a gente tem 858. Quanto? Sou ruim na matemática, professor Zanquim, mas quanto por cento a gente aumentou aí, né? Olha só o que é isso. E isso não são carteirinhas, não são papéis simplesmente a mais. São pessoas sendo vistas, pessoas que existem, que são reconhecidas, que têm agora, né, um olhar muito maior da gente e de políticas públicas para avaliar isso, né? São pessoas que a gente sabe que idade tem, onde vivem, né? Se estão ou não na escola, se tem ou não acompanhamento. Nossa, é uma mudança tão grande, é um resultado que eu preciso dizer que efetivamente me emociona. E ainda saber que é só um pouquinho de tudo que a gente ainda pode fazer. Então, eu sou muito feliz de participar da Frente Parlamentar desde o primeiro minuto, desde que a gente pensou sobre ela, sobre a necessidade dela, e de acompanhar esse trabalho de pessoas tão empenhadas, porque a gente vê que não é uma frente em que a gente tem o nome. Não, é uma frente em que todo mundo efetivamente participa, né? Está sempre junto com quem nos lidera, acompanhando, ajudando e tentando contribuir efetivamente. Parabéns. Obrigada, vereadora Marisol. O Douglas acabou de assoprar aqui, é um aumento de 683%. Ou seja, é um aumento muito expressivo. E a gente tem a certeza hoje, né, dentro dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul ocupa a 2ª colocação, mas a gente tem certeza, né, ficando atrás apenas de Porto Alegre, que ainda tem muita gente que não fez a carteirinha e a gente precisa dessas informações, né? Por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Nós estivemos na semana passada visitando vários veículos de comunicação. Eu quero aqui agradecer a acolhida de todos, né? Porque a gente levou esses dados e todos os veículos promoveram debates, encontros, né? A gente levou muita informação. Então a imprensa tem sido fundamental nesse papel de realmente conscientizar, levar informação, de falar da importância desses dados para que a gente possa, sim, efetivamente cobrar mais ações em prol das famílias com autistas e que a gente possa fazer entregas de fato com resultado, né? Eu quero aqui deixar um grande agradecimento a todos os vereadores que integram a frente parlamentar, ao nosso presidente também, todos os presidentes, desde que a frente foi fundada, foram extremamente parceiros, né? Uma frente parlamentar, ela não tem nenhum recurso, e quando a gente precisou fazer o material de cartazes, né, amplamente, né, os vereadores aqui, não, vamos se mobilizar, vamos fazer, então, sempre portas abertas aqui na Câmara de Vereadores para fazer esse debate. Claro, agradecer ao assessor da Frente Parlamentar, que faz um trabalho incrível, né, e que projetou toda essa campanha da CIPTEA, e tenho certeza, né, de que a partir disso a gente pode fazer muitas outras ações que impactam de forma muito positiva na vida de todas essas famílias. Então, aqui é uma prestação de contas, né? E dizendo que a gente sabe dos inúmeros desafios que temos pela frente, mas estamos, sim, mobilizados para continuar garantindo direitos e continuar conscientizando a população a respeito do autismo. Eu quero aqui fazer um convite também muito especial. Caxias do Sul
em parceria, né, uma realização do Instituto Amar ao Próximo, vai fazer o primeiro Natal autista de Caxias do Sul. Vai ser muito bacana, já quero deixar esse convite para todos que nos acompanham, vai ser no dia 10 de dezembro, um domingo à tarde, lá na minha terrinha, em Forqueta, né, mas não é porque eu sou de lá, é porque o pessoal lá se organizou, né, cedeu um espaço. Então, parabenizar também a ONG, né, Amar ao Próximo, instituto que vem fazendo um trabalho sensacional, buscou a frente parlamentar para que a gente unisse esforços em prol deste primeiro Natal autista, e tenho certeza que vai ser um evento incrível, porque o Ricardo e todo mundo que está pegando junto para fazer esse evento acontecer são pessoas, de fato, muito dedicadas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereador Lucas.